5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora. Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, para discutir sobre neurociência cognitiva e educação matemática, no primeiro encontro Potiguar, que está discutindo sobre isso. Como vocês sabem, sou a professora Etienne, professora da UFRN, e a gente hoje recebe a professora Isabel Razin, que também é professora aqui da UFRN, que a gente tem recebido muita gente de fora, de vários lugares, inclusive. Nossa última palestra foi com o professor Matheus, então agora a gente tem uma professora aqui da UFRN. A professora Isabel Razin, ela é graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica, é especialista em Neuropsicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre, doutor em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-doutorado pela Universidade em Paris. Atualmente é professora associada 3 do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em neuropsicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Bom, a gente quer agradecer, já antecipadamente, pela professora ter aceitado o convite, Isso daqui era um sonho que, na verdade, como eu sou matemática, mas doutora em neurociência, e começo, a juntar essas duas áreas de pesquisa, conectar essas duas áreas de pesquisa, e a nossa ideia é começar fazendo esse evento para que a gente comece um grupo de pesquisas na UFRN, no campus de Caicó, para debater essa educação, essa ciência cognitiva. Então, professor, muito obrigada por estar aqui conosco, A gente quer agradecer muito, quero agradecer muito, e aí agora a palestra com a senhora. Tá certo. Boa tarde, Etienne, boa tarde a todas e todos. Eu queria inicialmente agradecer, Etienne, o convite, Uma honra estar aqui nesse primeiro encontro Potiguar de Neurociência Cognitiva e Educação Matemática. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande, porque são duas áreas que têm tanto que dialogar, mas ainda relativamente distantes, Eu fiz o meu doutorado na área da neuropsicologia e educação matemática, fiz o mestrado em psicologia cognitiva, mas com ênfase em educação matemática, e o doutorado também. E tinha me afastado muito da área da matemática, desde que tinha vindo para a UFRN. Há pouco tempo atrás, eu retomei esse contato, Então, assim, fico muito feliz de ter interlocutores aqui e de ver esse diálogo aí florescendo. Então, vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre essa pesquisa. Na verdade, essa é a pesquisa que hoje, está subjacente à minha Bolsa de Produtividade do CNPq, então agradeço desde já aqui o CNPq pelo apoio, e ela está vinculada a um projeto em rede internacional, envolve algumas instituições do Brasil, como é o caso da UFMG, com o professor Vitor Assi, como é o caso da UFPE, a Psicologia Cognitiva, com a professora Cintra Lautert, e alguns pesquisadores de fora, alguns pesquisadores do Reino Unido, alguns pesquisadores da Alemanha, em especial o professor Corbinian Miller, com quem a gente vem dialogando. Então, aqui é uma partezinha do que a gente, da pesquisa maior que a gente vem realizando. São dados também vinculados a uma dissertação de mestrado que eu orientei no programa de pós-graduação em psicologia da UFRN, do mestre agora, Ellison Richardson, e eu vou apresentar um pouquinho desses dados e conversar um pouco sobre essa aproximação entre a neuropsicologia, quer dizer, a gente fala de neurociências é um campo mais amplo. Dentro das neurociências eu tenho várias disciplinas que trabalham, com níveis distintos. A gente tem o mesmo objeto de investigação, que é o encéfalo, mas você tem diferentes níveis de abordagem, que vai desde o nível molecular até o nível mais alto da cognição. Então, a neuropsicologia está aqui nessa interface, trabalhando com comportamento, com cognição e com emoção. É nesse nível mais alto que eu trabalho, e é dessa interlocução, então, que eu vou conversar um pouco com vocês. Então, vou pedir aqui a ajuda do Messias para colocar a apresentação. Messias, me ajuda aí. Eu vejo a apresentação ou eu não consigo...
Guardar um pouquinho aqui. Está entrando. Então, o título dessa nossa conversa de hoje, né, dedos, números e habilidades matemáticas. Então, conversar um pouquinho sobre esses atores aí que a gente está convocando aqui e ver de que forma essas coisas se interligam, né? Por favor, Messias, próximo. Então, acho que a primeira pergunta, você pode voltar um pouquinho? Obrigada. Eu acho que a primeira pergunta é: por que neurociências e educação? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta primordial, uma pergunta para a qual nós temos hoje muitas respostas, né? E dentre elas, a superação de uma dicotomia que vem, digamos assim, sendo superada, mas de certa forma ainda presente na formação, seja dos psicólogos, seja dos educadores, né? A ideia de que a gente fala de um estudante, né, de uma criança, de um adolescente ou de um adulto, né, que aprende, e essa aprendizagem, a gente estuda ela completamente desvinculada da materialidade, completamente desvinculada da corporeidade. E as neurociências vêm trazendo contribuições no sentido de apontar a necessidade de superação dessa dicotomia. Ou seja, a aprendizagem, a cognição, elas não acontecem num vácuo, elas não acontecem num vazio de corporeidade. Então, cada vez mais é preciso considerar a corporeidade, em especial a cerebralidade, por dentro dos processos de aprendizagem. Isso nos ajuda, por exemplo, a entender momentos ótimos, as chamadas janelas de oportunidade, para ensinar, né, determinadas habilidades. Então, se a gente para pensar um pouco sobre língua estrangeira, né, e a gente hoje sabe qual o melhor momento de aquisição de uma segunda língua. Então, quanto mais cedo a criança é exposta a uma segunda língua, e essa exposição precisa ser uma exposição que tenha um sentido para a criança, mais fácil é essa aprendizagem. Mas, por exemplo, na nossa estrutura curricular, as crianças, né, são apresentadas a uma segunda língua quando a janela de oportunidade para essa aprendizagem está fechando. Então, esse diálogo entre neurociências e educação é um diálogo importante, né, porque tanto as neurociências podem trazer aporte para a educação para potencializar a atividade docente, né? Ou seja, potencializar a proposta de atividades no chão da sala de aula que considerem a dinâmica do neurodesenvolvimento, quanto também a educação tem muito o que contribuir com as neurociências, né? No sentido de apontar caminhos e demandas de investigação. Então, hoje, eu acho que esse diálogo é um diálogo que começa a ficar melhor elucidado, né, para todas e para todos, no sentido da importância, né, dessa interlocução. Porém, né, o próximo, por favor. O que a gente nota é que ainda há um abismo muito grande entre as duas áreas, né? E nesse sentido, encontros como esse, iniciativas como essa, são de extrema relevância para que a gente diminua esse fosso entre o que é produzido pelas neurociências e o que é produzido pela educação. Hoje a gente vai abordar um pouco, né, um aspecto que é uma polêmica e que em muitas situações posições distintas entre neurociências e educação, que é, por exemplo, contar nos dedos, se apoiar, né, no uso dos dedos para o desenvolvimento dos princípios de contagem. Isso é algo que favorece ou isso é algo prejudicial para a criança, né? Então a gente vê discursos distintos, um na direção de a matemática é algo abstrato, logo, né, o apoio no concreto dos dedos
é algo que deve ser evitado, né? Eu, quando era criança, a gente era proibido, contava escondido embaixo da mesa, ou botava a mão para trás, porque a ideia é de que o uso dos dedos, ele é um dificultador na passagem para o pensamento abstrato, né? As neurociências vão ter uma posição diferente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, esse diálogo é um diálogo necessário, é um diálogo importante para que essa distância seja reduzida ou para que, pelo menos, uma ponte seja construída entre um domínio e outro. A próxima, por favor. Mas, em minha opinião, a gente tem um grande desafio, né? Um grande desafio que é a necessidade de realizar duas transposições, né? Que, digamos assim, não é peculiaridade desse diálogo, é da construção de conhecimento como um todo, né? E que transposição é essa? Como transpor o conhecimento que é produzido dentro das universidades, dentro dos laboratórios de pesquisa, para educadores? Essa é a primeira transposição. Segundo, como transpor o conhecimento desses educadores para o chão da sala de aula, tá? Então, essas duas transposições me parecem ser dois grandes desafios. Lembrando que o diálogo entre os educadores e os neurocientistas é essencial. Não são as neurociências que sabem o que deve ser pesquisado ou o que deve ser ensinado ou dialogado ou debatido com os educadores. Isso é construído numa via de mão dupla, né? Então, isso é muito importante. Agora, esse conhecimento, muitas vezes, é um conhecimento que, digamos assim, aporta, né, conteúdos novos aos docentes, mas nem sempre significa uma modificação da didática ou das práticas dentro da sala de aula. Há uma pesquisa muito importante realizada pela professora Raquel Guzzo, da PUC de Campinas, exatamente sobre as capacitações em neurociências para professores, né? Então, ela fez uma pesquisa com muitos docentes, docentes que tinham passado por cursos de extensão, formações nas áreas de neurociência. E ela perguntava para eles, né, o que eles tinham achado, como é que tinha sido o curso, se eles tinham aprendido novas coisas. E a resposta era sempre positiva. Sim, foi muito interessante, conheci muitas coisas, aprendi um pouco como o cérebro funciona. E vinha depois outras perguntas no sentido de: e essa capacitação transformou a sua prática docente? Modificou alguma coisa na sua atividade em sala de aula? E a resposta, em mais de 90% desses educadores, era que não, né? Então, essa informação é uma informação importante que aponta para a necessidade desse diálogo, que aponta para a necessidade dos neurocientistas ouvirem educadores e de educadores ouvirem neurocientistas para a construção de uma agenda conjunta de pesquisa e de investigação. Do contrário, vamos ter aquele mesmo abismo, construtos, conhecimentos sendo produzidos numa área, conhecimentos sendo produzidos na outra, alguns espaços de interlocução, mas esses espaços de interlocução, se não são construídos de forma coletiva, de forma colegiada entre essas duas áreas, muito provavelmente não vão repercutir lá onde é, digamos assim, por excelência, o objetivo final do que a gente vem produzindo, que é a sala de aula. Por favor, próximo. Em relação à matemática, a gente parece ter também outros dificultadores, né? Quando a gente vê a contribuição, ou mesmo o diálogo entre as neurociências e a educação, a quantidade de estudos produzidos na área da linguagem, ele é muito maior, né? Então, a gente vê um encantamento maior pela área da leitura, pela área da escrita, mais do que pela área da matemática. Eu sempre me perguntei por quê, né? Falta charme à matemática, a matemática sempre vista um pouco como esse bicho papão, né?
Existem alguns estudos que apontam, ou pelo menos sugerem para a gente algumas coisas, né? Que talvez tenha relação com a própria formação dos nossos pedagogos, né? É muito comum a gente ouvir dos pedagogos assim: eu vim para a pedagogia fugindo da área de exatas, eu vim fugindo da área da matemática. Então, eu dou matemática porque eu tenho que dar matemática, né? Então, é toda uma cultura que aos poucos a gente precisa ir reconstruindo, né? E isso termina impactando mesmo a produção de conhecimento. Então, a matemática não tem a mesma quantidade, digamos assim, de pesquisas realizadas, de conhecimento acumulado, né? Como a gente tem em relação à leitura escrita, o que faz, né, com que espaços como esse ganhem uma relevância ainda maior, em especial se a gente leva em consideração a importância de habilidades básicas em matemática para a cidadania. Não estou falando aqui nem só para uma aprendizagem formal, mas eu estou falando para o exercício da cidadania no cotidiano, né, das pessoas. Tá? O próximo, por favor. Então, aqui para ilustrar um pouquinho isso, né, vocês vão ter uma última conferência sobre ansiedade e matemática, né? Então, esse é um aspecto que quem acompanha, né, as produções na área da psicologia da educação matemática, a gente vê muito isso, né? Então, ansiedade e matemática, coisa do gênero e matemática. E eu trouxe aqui só uma ilustração, ainda no meu tempo de doutorado, né? Já faz um tempinho, talvez alguns de vocês se lembrem daquele desenho, As Meninas Superpoderosas, estava super na moda naquele momento. E eu sempre, nas minhas pesquisas, sempre trabalho com o lado mais da afetividade, né? Tentando entender, mesmo no meu doutorado eu trabalhei com epilepsia, visoespacialidade e atividade matemática, mas eu sempre dou um jeito de colocar algum elemento que me permita ver como a criança constrói sentidos para a atividade matemática. Então, eu uso muito uma técnica, que é a técnica do desenho história, né? Temático, quando eu dou um título, a criança faz um desenho e depois ela escreve uma história sobre o desenho, né? E aí, o título desse desenho é só uma menininha com epilepsia e graves dificuldades em matemática. E o título do desenho era Eu e a Matemática, né? E ela fez aquele desenho e depois ela escreveu: eu e ela, nós somos hiper, ultra, mega, power, master inimigas. Eu não gosto da matemática, né? Então, esse é um outro grande desafio, é entender o que acontece com a matemática ao longo do processo de ensino-aprendizagem, né, que as crianças começam com um envolvimento muito grande e num determinado momento, esse encantamento, ele vai cedendo espaço a um certo medo, a ideia de que a matemática é uma disciplina difícil, de que a matemática não é uma disciplina para todos, né? Existem muitos estudos que discutem o professor de matemática, né? Então, se a gente fala de um diálogo que é um diálogo complexo entre neurociências e educação, quando a gente circunscreve melhor aspectos da educação e a gente vem para o domínio da educação matemática, a gente vê que isso se reveste de outros aspectos ainda mais complexos, como a questão da afetividade, a questão da autoestima, a questão do autoconceito, a questão da representação da matemática, tanto para professores quanto para alunos. Tá? O próximo, por favor. Isso tudo termina, né, desembocando num cenário que é um cenário já conhecido nosso, né? Ou seja, o Brasil vem aí amargando posições e desempenhos muito ruins, seja nos instrumentos de avaliação internacionais, como é o caso do PISA, né? Seja mesmo dentro das pesquisas ou do sistema de avaliação nacional, como é o caso do SAEB, né? E o Rio Grande do Norte, infelizmente, é um dos estados que teve um retrocesso
em relação ao seu desempenho em matemática. Então, se vocês acompanharem aí no gráfico da esquerda, esse é o SAEB de 2017, né? E o que a gente vê é um recuo, né, no desempenho das crianças em matemática no 9º ano. Então, é um grande desafio que precisa ser enfrentado de forma multidisciplinar, né, para que nós consigamos, juntos, a muitas mãos, reverter esse cenário, né, brasileiro. Nós temos grandes exemplos de sucesso na educação pública, sim, né? Se vocês terem uma noção, se a gente pega os resultados do PISA e se nós circunscrevêssemos a representatividade do Brasil aos institutos federais, o Brasil teria um desempenho semelhante ao da Coreia, ou seja, nós estaríamos lá entre os 10 com melhor desempenho. Então, isso mostra que o Brasil pode, né, e sabe como fazer uma educação pública de qualidade. O que precisa existir é a expansão e a ampliação disso para outros níveis, né, de formação, em especial os anos iniciais. O próximo, por favor. E aqui, né, eu queria falar de um aspecto e circunscrever melhor a minha fala, porque esse tem sido, digamos assim, o grande objetivo das pesquisas que nós estamos desenvolvendo lá no Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia na UFRN, no Campus Natal, né? Que é a pesquisa em busca dos precursores. Então, hoje, eu acho que essa é uma das grandes contribuições que as neurociências, em especial a neuropsicologia, né, pode trazer para o diálogo com a educação. Então, o que são esses precursores e por que é pertinente falar em habilidades, né, que antecedem a aquisição de habilidades escolares posteriores, né? Então, a gente defende que é pertinente, né, tanto no sentido pedagógico quanto no sentido neurocientífico, explorar as atividades matemáticas de forma sistemática na educação infantil, no ensino infantil. Pensar precursores é responder sim a essa pergunta. É pertinente pensar na oferta de atividades sistematizadas já no ensino infantil. O próximo, por favor. E o que são, então, esses precursores? Do que a gente está falando, né? Então, os precursores do conhecimento formal, eles são uma das grandes contribuições da neurociência e da psicologia cognitiva para a educação. O que eles são, né? Eles são condições prévias da aprendizagem, ou seja, são habilidades que podem predizer a facilidade ou dificuldade, né, com as quais a criança vai se deparar quando estiver, né, no momento de construção formal do conhecimento, né? Então, de certa forma, os precursores permitem a previsão do desempenho no futuro. E isso é importante por quê? Isso é importante por dois aspectos centrais. Primeiro, porque nós podemos, então, potencializar esse desenvolvimento e essa aprendizagem se, nos anos iniciais, nós aportamos e ofertamos atividades que desenvolvam esses precursores. É possível ensinar alguns precursores, tá? E o outro aspecto diz respeito à possibilidade de antecipar a identificação de dificuldades nesse processo, né? Para que ajustes sejam feitos nas atividades em sala de aula, minimizando impactos diversos, seja de ordem do ensino-aprendizagem, seja de ordem de trajetórias de desenvolvimento qualitativamente diferentes. Então, quando eu estou falando de crianças
do espectro do autismo, quando eu estou falando de crianças que têm quadro de transtornos de aprendizagem. Então, eu posso estar trabalhando com esses precursores e posso estar minimizando impactos dessas trajetórias de desenvolvimento qualitativamente diferentes lá na frente. Então, tanto eu posso potencializar, como posso identificar precocemente possíveis dificuldades e, dessa forma, intervir, né, de forma igualmente precoce, minimizando as dificuldades que viriam lá na frente. O próximo, por favor. E a teoria, né, que a gente usa subjacente a essa proposta, né? Muitas vezes a gente pensa assim, a neuropsicologia é uma área aplicada, as neurociências são uma área aplicada, e nós podemos ou não precisamos de uma teoria do sujeito, não precisamos de uma teoria sobre desenvolvimento, não precisamos de uma teoria sobre aprendizagem. Isso não é verdade. As neurociências, em especial a neuropsicologia, assim como a psicologia, não é algo, digamos assim, uniforme. Nós temos muitos sistemas psicológicos que explicam o que é o sujeito, quem é o sujeito que aprende, como esse sujeito se desenvolve, como se dá os processos, né? Como se dá o processo de ensino-aprendizagem. Então, dentro da neuropsicologia, nós também temos posições teóricas distintas, né? Nós temos a neuropsicologia cognitiva, nós temos a neuropsicologia histórico-cultural, e eu estou trazendo aqui um aporte, o aporte que vem de uma área de produção do conhecimento chamada de cognição corporificada. Então, eu trabalho com a perspectiva do sujeito, que é uma perspectiva do sujeito vigotskiana. Eu trabalho dentro da neuropsicologia histórico-cultural e venho fazendo um esforço de criar um diálogo, né, entre a psicologia histórico-cultural e a cognição corporificada. E o que diz ou o que defende a cognição corporificada e por que a gente está circunscrevendo essa área como uma área importante para pensar o desenvolvimento de precursores da atividade matemática futura nos anos iniciais, na educação infantil ou nos primeiros anos do fundamental. Então, pode passar, por favor. Então, o que a cognição corporificada vai defender, né, é que o pensamento humano, que é cultural, vai emergir de forma dependente das habilidades sensório-motoras dos corpos, ou seja, nós temos algumas habilidades que são filogenéticas, né? E isso a psicologia histórico-cultural, com Vygotsky, com Luria, já dizia, ou seja, habilidades que são resultantes das atividades dos nossos antepassados no mundo, né? E que caracterizam a nossa espécie. Então, são habilidades, né, que, obviamente, sozinhas não garantem o desenvolvimento, por exemplo, da matemática formal, né, mas são habilidades que integram a nossa espécie e que, bem, digamos assim, estimuladas, né, podem ser consideradas como esses precursores, né, precursores que nós podemos potencializar, podemos trabalhar, podemos ensinar, né? E dessa forma repercutir nos anos posteriores. Pode passar. Então, a cognição corporificada vai defender que quando a gente pensa em atividade matemática, é preciso considerar um domínio da filogênese, que eles vão falar que estão associados aos aspectos sensoriais e aos aspectos motores, né? E é aí que o corpo tem uma importância imensa para a gente pensar e trabalhar em cima, embaixo, na frente, atrás, de lado, né? Então, a gente sabe que matemática e espaço, né, é algo extremamente importante. Então, se a gente leva em consideração todos os conhecimentos relacionados à reta numérica, né, a questão de número e espaço, então a gente sabe que tem uma importância significativa. Então, para a cognição corporificada, falar dessas habilidades filogenéticas é estar se referindo a habilidades de natureza sensorial e motora.
Mas essas habilidades não garantem o desenvolvimento da matemática como nós conhecemos. A matemática é uma construção humana, é uma construção cultural. É verdade que para muitos a matemática está no mundo. É uma ideia. Esse é um debate muito interessante, porque para muitos a matemática é algo que transcende o humano, ou seja, ela está para além do humano. Eu não concordo com isso. Para mim, a matemática é uma construção humana, né? Então, não é à toa que, quando pensa assim, em enviar alguma coisa para colocar no espaço, uma possível comunicação com outros seres de outros planetas, né? Foi lá o pi, a fórmula, como algo de uma linguagem que seria uma linguagem do universo e não uma linguagem humana. Eu não entendo assim. Eu entendo a matemática como algo cultural, como uma construção cultural. Então, o que a cognição corporificada vai dizer é que, né? Então, pensar a atividade matemática na criança é pensar essa interlocução entre filogênese e cultura. E aí eu gosto muito de uma frase do Greenspan que vai dizer assim: é preciso levar em consideração essas duas dimensões não como uma competição. Não é a filogênese competindo com a cultura, não é a cultura competindo com a filogênese, mas é uma dança. Ou seja, falar desses aspectos filogenéticos e de aspectos culturais é falar de um movimento dialético, é falar de uma interação, é falar de uma cogênese entre esses dois domínios que vai, então, propiciar, né, lá na frente o desenvolvimento e a aquisição das habilidades matemáticas mais formais, né? O próximo. Quando a gente fala de neurociências e matemática, a principal contribuição, ou o principal modelo, né, do qual a gente parte, é o modelo do triplo código proposto por Dehaene, né? Então, Dehaene vai falar de um triplo código, ele vai falar de uma dimensão não simbólica, né, que se aproxima, né, de uma questão de uma herança filogenética, né, que é essa sensibilidade do humano para o que ele chama de numerosidade, né? Então, são, digamos assim, como se nós fôssemos sensíveis à questão da quantidade. Então, vocês já devem ter ouvido falar das pesquisas que são feitas com bebê, né, de que bebê muito pequeno já reage digamos assim, a adição e a subtração de elementos dentro de um cenário, né? Então, tem as pesquisas clássicas do bebê com os fantoches, e número de fantoches que aumenta, número de fantoches que diminui, e que a gente vê, né, a sucção do bebê numa chupeta e também através de eletroencefalograma. Então, você vê que o bebê reage, né, ao aumento e à diminuição, por exemplo, de bichinhos de pelúcia ou de fantoches no mesmo cenário. Então, essa numerosidade seria como uma sensibilização, né, da nossa espécie para quantidades e para essa subtização, né, de pequenos elementos desde muito cedo, tá? Depois, né, essa habilidade, e aí vem a aprendizagem formal, né, a gente vai ter outras duas áreas. Falar desse triplo código é falar de um sistema funcional a nível cortical, né, a nível cerebral. Então, eu teria uma outra área relacionada à quantidade, mas assim, numa dimensão da linguagem escrita, né, e da linguagem arábica. Então, é como se eu dissesse assim, olha, eu tenho uma dimensão não simbólica e, posteriormente, né, com o desenvolvimento, eu tenho uma dimensão simbólica, uma dimensão simbólica mais verbal, uma dimensão simbólica arábica, né? Então, falar do desenvolvimento da habilidade matemática é falar da confluência entre essas habilidades, tá? E
Onde entra aqui, né? Vocês podem estar dizendo, tá, tem um modelo do triplo código, onde entraria aqui essa dimensão da corporeidade, né? Onde entraria a dimensão lá que a cognição corporificada fala de habilidades motoras, de habilidades sensoriais? Então, o próximo, por favor. Então, alguns autores propõem, né, que a representação baseada nos dedos, ela pode ser considerada uma representação intermediária entre essa dimensão não simbólica e o simbólico, ou seja, como se fosse uma passagem, como se fosse um andaime, como se fosse um affordance, ou seja, eu estou falando de uma dimensão que é uma dimensão que auxiliaria na passagem entre essa dimensão não simbólica para a dimensão simbólica. Então, a representação baseada nos dedos seria uma representação intermediária entre as não simbólicas e a simbólica. Seria uma espécie de metáfora conceitual, uma vez que provém substrato físico corpóreo, né, para a abordagem das quantidades numéricas, o que, nessa perspectiva, facilitaria a compreensão do conceito de número, tá? Então, antes de passar para esse conceito de número representado de forma escrita, representado de forma arábica, né? Eu teria a representação do uso dos dedos, né? Como um facilitador, como um andaime, como uma metáfora conceitual que trabalha na direção da facilitação dessa passagem da dimensão não simbólica para a dimensão simbólica da compreensão do número. Próximo, por favor. Quando a gente pensa, né, no estágio de desenvolvimento da contagem com os dedos, né, eu sei que tem muitos e muitas aqui que são professores, né, são professores de matemáticas, né, veem que a gente tem 2 momentos aí, na verdade, 3 momentos, né, do uso dos dedos, desses estágios de desenvolvimento da contagem. Então, por exemplo, se eu peço para uma criança contar nos dedos 8, quando ela é pequena, ela vai precisar contar 1, 2, 3, 4, 5, pegar a outra mão e fazer 6, 7, 8. Então, ela precisa contar todos os dedos para chegar em 8, né? Lá depois, a criança passa a contar a partir de, né? Então, eu tenho 5, aí 6, 7, 8, né? E aí, a criança passa, muitas vezes, num primeiro momento, a contar do primeiro e depois a contar do maior, né? Digamos assim, potencializando esse processo. Mas é importante que a gente leve em consideração esses estágios do desenvolvimento. Então, num primeiro momento, a criança precisa contar usando todos os dedos e depois ela pode contar já partindo, né, do primeiro ou do maior. Pode passar. É interessante a gente notar, né, que em todo mundo as crianças usam os dedos para mostrar a quantidade, para contar e para fazer operações matemáticas. A gente sabe, né, que os japoneses, os chineses, os coreanos, né, têm uma cultura relacionada à atividade matemática de grande valorização e processos, né, de ensino e aprendizagem extremamente sofisticados que os colocam no topo, né, do desempenho dos estudantes no mundo na área da matemática. Eu vou passar bem rapidinho, pedir ajuda aqui a Messias para passar muito brevemente um videozinho de crianças usando os dedos, né, em outras culturas. Na verdade, em outra cultura. Bem rápido, só para vocês verem que coisa bonitinha. 7加7加3加3加9加9加6加5加4加7等于73。7加5加4加5加2加2加1等于
Pronto, obrigada. Então, só para mostrar, é impressionante, né? Mas, assim, a potencialização e como os dedos, eles são utilizados por muitas culturas, né? O apoio no corpo para contagem é algo que está lá na história, né? Da matemática, ou seja, os nossos antepassados, os primitivos, usavam diferentes estratégias de uso do corpo mesmo, né? Para auxiliar nos princípios de contagem. Então, em todo o mundo, as crianças usam os dedos para mostrar a quantidade, para contar e para fazer operações matemáticas. O próximo, por favor. Pode passar. Então, depois de tudo isso colocado, né, a grande pergunta é, por que é, então, que vamos sistematizar e dizer assim, me mostre aqui alguns argumentos, por que você está propondo realizar um estudo ou uma investigação sobre a importância, né, ou a potência que é o uso dos dedos para o desenvolvimento de habilidades matemáticas escolares em anos posteriores. Então, por favor, o próximo. Então, vou apresentar para vocês aqui alguns argumentos, né? O primeiro, os dedos fornecem uma representação icônica dos números, né? Ou seja, eu tenho uma representação física, né? Que está à disposição da criança ali em qualquer momento, em qualquer situação, né? Então, eles possibilitam o monitoramento dos objetos já contados e ainda não contados. Então, a gente sabe o quanto é importante para o princípio de contagem o respeito a algumas regras, né? Contou uma vez, não conta outra vez, conta uma vez só. Então, os dedos possibilitam esse monitoramento, permitem o estabelecimento de correspondência 1 a 1 entre objetos e numerais. Pode passar. Fomentam a aquisição dos princípios da ordem estável, então a gente está falando aqui da dimensão da cardinalidade e do sistema de base 10, do sistema decimal, né? E são uma base concreta para a realização das operações aritméticas. Então, aqui, alguns argumentos que estão subjacentes ou que, pelo menos, justificam a realização de uma pesquisa na direção de investigar, né, se o uso dos dedos nos anos iniciais, na passagem do ensino infantil, né, da educação infantil para o fundamental, para os anos iniciais do ensino fundamental, facilitam ou não facilitam, né, a aquisição de habilidades matemáticas escolares. Pode passar. Então, a grande pergunta é, funciona ou não funciona? Né? E depois disso, como é que a gente transpõe esse conhecimento que vem lá da cognição corporificada, que vem da psicologia cognitiva, que vem das neurociências, para o chão da sala de aula, né? Então, eram essas duas perguntas de saída. Pode passar. E aí veio, então, o estudo, né, com a Universidade de Tübingen, na Alemanha, né, e o laboratório, eu não sei dizer esse nome aí, né, o laboratório Leibniz, Instituto não sei o quê, é um nome difícil, eu não falo alemão, tá? Mas esse aqui de camisa azul é o professor Corbinian Miller, é um grande parceiro de investigação. À direita dele, não, à esquerda dele, né, é o meu ex-mestrando, né, hoje mestre, o Ellison Richardson, e essa de vestido preto é a Luana. Luana é minha doutoranda e vem trabalhando também com o professor Corbinian. Hoje a gente tem outros alunos vinculados a essa pesquisa, como é o caso de Rodolfo Cortez e como é o caso de Renata Asbaer, que vem trabalhando com a educação matemática, tá? Pode passar.
Então, o objetivo geral desse primeiro estudo, né, outros estudos, como eu falei, estão sendo realizados, mas desse estudo em especial, era avaliar a eficácia do treinamento baseado na contagem dos dedos para o desenvolvimento de habilidades numéricas em crianças. Então, a pergunta era, funciona ou não funciona? Era esse o objetivo que a gente queria investigar. Pode passar. E como é que esse estudo, então, foi feito? Né? Então, a gente trabalhou com 2 salas de aula, né? Do primeiro ano do ensino fundamental, tá? 2 salas de aula de escolas distintas, porque a gente não queria que os professores conversassem entre eles, né? Sobre o que é que estava sendo proposto, o que é que não estava, mas eram escolas no mesmo bairro, com o mesmo perfil, as 2 escolas públicas, tá? Então, trabalhamos com 2 escolas que tinham turmas, né, de primeiro ano, com 20 crianças em cada uma das turmas, um grupo que a gente chamou de grupo experimental, um grupo que a gente chamou de grupo controle, né? No grupo experimental, então, a escola aceitou que o treinamento, né, que a gente estava propondo, baseado no uso dos dedos para contagem, fosse incorporado às aulas de matemática, né, a atividade matemática, e um grupo controle, então, onde esse tipo de atividade não estava presente, né? Então, essas turmas eram formadas por meninos e meninas, né? A gente controlou aqui o mesmo nível socioeconômico, né? Mesmo bairro, para que a gente tivesse uma relativa homogeneidade, né? Entre esses grupos. Então, foi controlado idade, foi controlado sexo, nível socioeconômico, né? E o perfil de atividades sociais. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que a matemática está em todo lugar. Então, criança que joga, criança que lê, criança que tem acesso ao computador. Então, essas são atividades que a gente sempre controla para que os grupos, então, tenham o mesmo perfil. Pode passar. E como é que foi feito, né, o desenho, então, do estudo? Então, a gente tinha um grupo experimental, como eu disse, um grupo de uma escola, que foi submetido à intervenção baseada nos dedos. E o outro grupo de uma escola regular. A gente fez um pré-teste, ou seja, avaliou as crianças do grupo experimental e do grupo controle antes da intervenção, e depois avaliou essas mesmas crianças depois da intervenção. E o que a gente usou? Primeiro, a gente usou um teste de rastreio para a inteligência, ou seja, para ver se existia alguma criança ou com altas habilidades, né? Ou seja, um QI muito acima da média, ou uma criança com uma deficiência intelectual, ou mesmo uma criança limítrofe, tá? Se a gente tivesse identificado alguma criança em uma dessas condições, essas crianças participariam da atividade, mas na hora do cômputo dos dados, elas não participariam, porque poderiam viesar o resultado. Mas não foi encontrado nenhuma criança com deficiência intelectual, nem nenhuma criança com um QI muito superior ao esperado para a sua idade. Então, a gente usou o teste de inteligência, a gente usou teste para avaliar habilidades matemáticas, que é o Coruja Promate, né? A gente usou um instrumento que foi desenvolvido lá pela Alemanha e utilizado no Brasil também, de tarefas de adição, de subtração e de linha numérica, né? E também habilidades somatosensoriais, tarefa de gnosia digital, ou seja, para a criança identificar, né, o dedinho que estava sendo tocado. Então, esse grupo da escola que recebeu o treinamento e da escola que não recebeu o treinamento realizou, né, esses testes antes e depois do treinamento. Pode passar. E o treinamento era composto de quê, né? Então, eram 4 grandes domínios que foram trabalhados: as habilidades numéricas básicas, o conceito de quantidade de números, as relações numéricas e a gnosia digital de dedo, que, como eu disse, né, a capacidade de identificar, né, sensorialmente
o dedo que está sendo tocado, né? Que diz respeito a essa sensibilização, a essa identificação, né, dos dedos. Então, a gente tinha esse treinamento, um treinamento que era feito de forma semanal dentro da própria escola, né? E que durou aí 18 semanas, tá? Pode passar. Alguns exemplos de algumas atividades que foram feitas com as crianças. Pode passar. Então, habilidades numéricas básicas, por exemplo, contagem exata, relação de números e dedos, ordem exata de contagem. Então, por exemplo, a gente mostrava o cartaz e pedia para, né, de cada um dos dedos e pedia para que a criança repetisse, né, o que ela estava vendo. Então, a criança também fazia a gente contava junto, mostrando a imagem e a criança reproduzindo, né, nos próprios dedinhos. Pode passar. Tarefas do conceito de quantidade, né? Cardinalidade e representação de número dedo. Então, esse é um jogo chamado de 10 solteirão. Então, as crianças trabalham com fichinhas, né? E tem lá o bolo de carta. E a tarefa da criança é formar esses trios, né? Os trios que são representados pelo 1, né? Pelo 1 arábico e pelo pontinho 1. Então, toda vez que a criança formava esse trio, ela colocava lá na mesa, né? O único que não tem correspondência é o 10, e aí perdia o jogo quem ficasse no final com o número 10 na mão, tá? Pode passar. Relações numéricas, então, de composição, decomposição de números, comparação numérica, adição, subtração, sempre utilizando os dedos, né? Sempre utilizando tanto imagens quanto a criança reproduzindo o que estava na imagem com as suas próprias mãozinhas, tá? O próximo. E a tarefa de labirinto, né, que a criança fazia com o dedinho, a diferenciação de dedos e nomeação de diferentes dedos. Então, aqui só alguns exemplos, eram muitas atividades, mas atividades sempre, né, com esse propósito de trabalhar as habilidades, de trabalhar a composição, decomposição e de trabalhar a gnosia digital. Pode passar. Então, os principais resultados que a gente encontrou. Pode passar. O primeiro, que é importante, é o pré-teste. Quer dizer, a gente não avaliou antes, né, do treinamento. E o que é que a gente vê? A gente vê que quando a gente compara o grupo experimental, ou seja, aquele grupo que foi submetido ao treinamento, e o grupo que não foi submetido ao treinamento, a gente não tem diferença significativa entre o rendimento deles, né? Pelo contrário, o grupo controle tem, em algumas dimensões, resultados melhores do que o grupo experimental, tá? Então, o que a gente vê é que não há diferença, é como se eles fossem homogêneos, como se eles fossem parecidos. Isso era importante para a gente garantir que a gente estava falando de grupos semelhantes, né? Porque senão podia dizer assim, não, de partida vai ver que o grupo que você trabalhou já era um grupo mais forte, já era um grupo com desenvolvimento mais avançado, mas não. O que o pré-teste mostrou é que a gente estava trabalhando com duas turmas homogêneas, né? Duas turmas que apresentavam desempenhos em todas essas dimensões, habilidades cognitivas gerais, gnosia digital, representação numérica, tarefa de adição, tarefa de subtração e tarefa de linha numérica, semelhante, tá? Pode passar. E no pós-teste, né? Então, no pós-teste, a gente comparou o mesmo desempenho naquelas mesmas atividades que a gente comparou no pré-teste, o grupo controle que não recebeu treinamento com o grupo que recebeu treinamento. E aqui a gente vê que houve diferença, né, significativa. Então, a gente tem aqui um P, né, menor que 0,05, que é o que a gente usa na psicologia, né, para a representação numérica e para a tarefa de adição, tá? Ou seja, a gente não teve uma diferença em gnosia digital e a gente não esperava, né, essa diferença. A gente também não teve uma diferença significativa em relação à tarefa de subtração, apesar da gente ver que
houve, né? Não é significativo, mas o grupo experimental tem um resultado melhor, né, do que o grupo controle, tá? Então, a gente vê que houve um incremento, né? Ou seja, o treinamento que foi proposto, que foi apresentado, foi um treinamento eficaz, foi um treinamento eficiente, tá? Pode passar o próximo. Depois, a gente comparou o grupo com ele mesmo. Então, a gente pegou o rendimento do grupo controle no pré-teste e no pós-teste. E a gente viu, houve diferença significativa? Vejam que há uma melhora nos níveis, em todos eles. Ou seja, é claro, as crianças ao longo de um semestre têm o desenvolvimento, têm a aprendizagem, né? Então, a gente tem uma melhora. Só que essa melhora não é significativa. Ou seja, não há uma grande diferença. Há uma diferença, mas não uma diferença estatisticamente significativa. A próxima. Já no grupo experimental, ou seja, o grupo das crianças que foram submetidas ao treinamento, o que é que a gente vai ver? Que a comparação do desempenho delas antes do treinamento e depois do treinamento aponta, né, para um desenvolvimento, para um contexto de aprendizagem que é significativo, ou seja, há uma diferença estatisticamente significativa para a gnosia digital, para a representação numérica, para as tarefas de adição, tá? Então, não houve para o grupo controle essa diferença significativa na comparação entre eles mesmos, antes e depois do tempo, né, do treinamento, dessas 18 semanas. Mas para o grupo experimental houve sim, né? O que mostra que esses precursores, ou que a contagem baseada nos dedos pode, né, digamos assim, influenciar, pode potencializar o desenvolvimento dessas habilidades matemáticas. Pode passar. Então, só para a gente ir indo para as conclusões, eu não sei se eu falo demais, já passei aqui do meu tempo, mas vamos lá, né? Então, o primeiro aspecto, o treino de contagem com os dedos potencializa o desenvolvimento de habilidades matemáticas, seja para a dimensão da gnosia digital, seja para representações numéricas, seja para adição e subtração. Ou seja, a resposta àquela pergunta funciona? Sim, funciona, né? Ou seja, a gente está falando de uma estratégia, né, que facilita, que pode realmente funcionar como aquela metáfora conceitual intermediária entre representação não simbólica e representação simbólica de número. Pode passar. Na gnosia digital, né, o que a gente viu? Que a intervenção combinada de treinamento com dedos e jogos com números é eficaz na melhoria da gnosia digital. Estudos vêm apontando, né, as evidências de associação entre gnosia digital e fluência aritmética, né? Ou seja, estudos que apontam que essa dimensão da corporeidade, essa dimensão, né, filogenética apontada pela cognição corporificada, tem uma relação direta com a fluência aritmética mais à frente, né? Ou que vai ser adquirida mais à frente no processo ensino-aprendizagem. Pode passar. Em relação à representação de magnitude numérica, né? Os dedos, assim como as palavras e os números escritos, possibilitam a representação de números. Ou seja, a gente falava dessa representação intermediária, essa representação a meio espaço entre a representação não simbólica e a simbólica. Então, os dedos têm uma dimensão de representação, sim, da mesma forma que a gente vai ter a palavra escrita para representar, né, o número e o numeral, tá? Então, os dedos, sim, são a representação de magnitude numérica. E os dedos representam, então, um meio para as crianças conectarem diferentes representações externas de números, ou seja, tanto verbais, simbólicas e não simbólicas. Então, aquilo que eu falava desse lugar intermediário entre o não simbólico e o simbólico. Pode passar.
na adição e subtração, né? Então, a contagem, muitos estudos têm apresentado a contagem como um facilitador da aprendizagem de conceitos aritméticos iniciais. Então, o processo de contagem, isso é muito interessante, se a gente tem muitos estudos mostrando os princípios de contagem em culturas diferentes, como para algumas culturas é mais fácil ou mais difícil contar pela lógica inerente, né, aos números, como é o caso, por exemplo, a gente consegue aprender a contar em japonês muito rápido, mas se você vai para o sistema francês, por exemplo, ele não tem lógica, ele começa de uma forma e ele no meio do caminho muda para outra. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai até 20, né? Aí você vai ter lá o 40, 20, 20, né? Então, você não tem uma lógica inerente à composição daquilo ali. Isso, os estudos têm mostrado que o domínio do princípio de contagem é um facilitador da aprendizagem de conceitos aritméticos iniciais, né? Então, quanto mais rápido e quanto mais cedo e mais precoce a criança domina o princípio de contagem, isso surge como facilitador lá na frente, né? A associação entre representações, dedos e números, a gente já falou, e o treinamento baseado em dedos melhora essas competências numéricas, né? Alguns estudos apontam nessa direção, e os resultados que a gente encontrou nesse primeiro estudo corroboram esses dados. Pode passar. Então, a grande conclusão, né, desse estudo, nesse primeiro momento, e a gente está em etapas iniciais, a gente agora está com estudos mais complexos, como eu falei, envolvendo mais instituições internacionais e instituições nacionais, é que contar nos dedos pode sim, né? Então, contar nos dedos, o uso dos dedos é uma ferramenta potente, né, que proporciona o desenvolvimento desses precursores que a gente busca tanto, se vindo como andaime, se vindo como uma metáfora conceitual para a aquisição de uma representação simbólica do número mais adiante, e a aquisição dessa representação simbólica do número, quanto mais cedo, né, melhor a predição em relação à aquisição de outras habilidades matemáticas mais complexas. Bem, era isso que eu tinha para conversar com vocês nesse primeiro momento, agradecendo mais uma vez e me colocando aqui à disposição se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida. Eu que agradeço pela excelente palestra, né? Pela participação aqui da senhora no nosso evento. Aqui não me chama de senhora, não. Certo. Então, assim, aqui a gente está percebendo também, né, lendo o chat, que as pessoas gostaram muito do tema, e aí eu aproveito também para falar com o pessoal que está assistindo, é que alguns e-mails, quando nós enviamos, está retornando, então isso significa que talvez na hora da inscrição a pessoa tenha digitado errado. Então, se você não estiver recebendo nenhum e-mail da gente, peço para que entre em contato. E agora a gente vai para as perguntas, né? Vou esperar, então, Messias selecionar algumas perguntas para colocar para a gente na tela. Tá certo. Então, a primeira pergunta é da Maria Lúcia. Ela pergunta: as escolas que participaram da pesquisa eram escolas públicas ou privadas? Obrigada, Mara. Eram escolas públicas. Tá? Escolas aqui da Zona Norte de Natal. Tá? Esse é sempre algo que a gente sempre parte, né? Quer dizer, o laboratório, quando pode, faz sempre suas pesquisas com escolas públicas, né? Então, eram escolas públicas, sim. A matemática está em tudo, tá sim. A próxima pergunta é da Pamela. Tem alguma explicação para alguns professores não gostarem e até mesmo não deixarem os alunos contar nos dedos? Então, eu acho que são aqueles conhecimentos que nos acompanham de muito tempo, né? Então, o que comumente a gente vê é essa ideia de que a matemática é algo abstrato, que a matemática é algo simbólico, e que, se a criança, né, utiliza os dedos para contar, isso seria um dificultador na passagem para esse pensamento simbólico.
né? Ou seja, a ideia de que número é algo simbólico e que, se então os dedos estão ali, estão constantes, né? O que está sempre com você, a criança se habituaria e se tornaria dependente, né, do uso dos dedos, e isso dificultaria a aquisição ou a chegada a essa dimensão simbólica, né? Então, a explicação mais corrente é essa, tá? Bom, a pergunta da Mara Dutra. Como as crianças representaram o número 0 no jogo apresentado? Uma excelente pergunta, Mara, mas não tinha o 0, não. Tá? Então, como elas eram crianças pequenas, a gente partia do 1, né? Acho que é mais para frente. Né, e aí, já emendando, Elizabeth Gomes Pinheiro fala, né? Há uma discussão entre ensinar os números a partir do 0 ou a partir do 1. O que a senhora acha? Realmente faz diferença, né? Faz uma diferença muito grande o 0, né? Eu acho que é importante a noção do 0. O 0 vai ser muito importante também lá na frente, quando a gente falar dos números negativos, né? Mas nesse momento inicial, tá? Essa representação é uma coisa importante, porque a gente está trabalhando com essa representação icônica, a gente está trabalhando com precursores, ou seja, correspondência 1 a 1, né? Então, trabalhar a noção do 0 nesse momento é mais difícil. Pulou, não foi a outra? Peço desculpas, eu estou demorando. Não foi pergunta, não. É só porque ele também está registrando algumas participações, né? Algumas afirmações, que é o caso aqui da Salderes. Próxima pergunta, por favor. Eu acho que essa daqui não é pergunta. Então, Eliane, o que é filogênese? Não compreendi muito bem. Perfeito, Eliane. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, né, a gente fala de alguns níveis de desenvolvimento. Quando a gente fala de filogênese, a gente está falando do desenvolvimento da nossa espécie, né? Filogenético, ou seja, o que é da nossa espécie, o que é característico da nossa espécie. Só que o que é característico da nossa espécie não é algo que foi imutável ao longo do tempo. Então, se a gente pensa nos nossos antepassados, a gente vê, por exemplo, que o volume do nosso cérebro, né, aumentou muito, o que significa um desenvolvimento cortical, o que significa a aquisição de novas habilidades. Mas essas habilidades, elas são da nossa espécie. Então, um bebê humano, quando ele nasce, né, ele já vem com algumas habilidades que são habilidades que caracterizam a espécie humana. Então, por exemplo, a gente não voa como os pássaros, né? A gente não consegue respirar embaixo d'água como os peixes, mas a gente tem uma, digamos assim, uma predisposição, habilidades que são filogenéticas que nos permitem, se a gente tiver condições de desenvolvimento, desenvolver aquelas habilidades. Como, por exemplo, ler e escrever, como, por exemplo, adquirir linguagem, como, por exemplo, as habilidades matemáticas. Então, falar em habilidades filogenéticas é falar de predisposições que são da nossa espécie, né? E que, se são, digamos assim, estimuladas e a criança está imersa no mundo que possibilita, né, o desenvolvimento delas, vai falar de habilidades posteriores, né? Era o que, por exemplo, Vygotsky fala das funções psicológicas superiores, mas ele fala dessa linha natural de desenvolvimento, dessa linha filogenética, que diz respeito ao que a gente traz como bagagem por ser da espécie humana, né? O nosso potencial. De onde surgiu a proibição da criança contar nos dedos? Fernanda, eu não sei a origem da proibição, né? A ideia subjacente a ela é aquela que eu já falei. Agora, de onde surgiu, eu confesso a você que eu não sei, né? E a nossa última pergunta é: por que não fazer uma experiência igual a essa, mas somente com crianças com deficiência? Excelente pergunta, Fernanda. Você não quer fazer esse estudo é muito importante, né? Mas, assim, a gente está dando um primeiro passo, a gente está começando, né? Esse foi o primeiro estudo, e aí, esse primeiro estudo a gente fez realmente com crianças com desenvolvimento típico, mas o nosso grande objetivo é esse, quer dizer, entender o desenvolvimento típico é algo extremamente importante para a gente pensar em intervenções com crianças com trajetórias de desenvolvimento qualitativamente diferentes, né? Então, a ideia é, mais lá na frente, sim, ver se intervenções
dessa natureza podem minimizar o impacto de trajetórias de desenvolvimento diferentes, né? Mas muito pertinente a sua pergunta, muito obrigada. Bom, então encerramos por aqui, né? Agradecendo mais uma vez a presença da professora Isabel, de todo mundo, e eu também quero agradecer a toda a equipe de monitores que está aqui, né, por detrás dessa tela, né, o Messias, Neise, Jeane, né, Saulo, Raisla, todo mundo que está aqui, Érica, né, todo mundo que está aqui nos ajudando para que essa transmissão fique no ar. Agradeço muito a vocês. Desculpa, esse é o meu cachorro que resolveu latir no final da live. Não tem problema. Eu falo que agora, quando eu começo a dar aula, tudo me acontece. O rapaz resolve também fazer reforma, também tudo acontece. A gente está se acostumando com isso, né? Então, mais uma vez, obrigada, professora. Obrigada por todo mundo. Muito obrigada. E até a nossa próxima palestra. Boa continuidade de evento para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.